incredulidade, murmuração e rebelião. Estas três características tiraram Israel de entrar na Canaã daqui da terra. Ficaram rodeando o deserto por 40 anos. E agora eu quero falar para você que existem 4 razões que estão atrasando a volta de Jesus e podem também nos impedir de entrar na Canaã celestial. Quais são essas 4 razões? Vamos conversar isso daqui a pouco. Hoje é 9 de janeiro de 2026. A lição de hoje é o estudo adicional, é aquilo que a gente está fazendo como recapitulação da lição da semana, que foi uma lição muito especial, enfatizando o poder da oração, especialmente oração com gratidão e intercessão. E a gente quer tirar as linhas principais dessa lição hoje, mas não deixa de curtir nosso canal, de se inscrever e de nos ajudar a divulgar essa mensagem para mais pessoas. Olha só, quais são estas 4 características que o povo de Deus tem hoje que pode tirá-lo da Canaã celestial? E que se o povo já tivesse vencido essas 4 características, Jesus já teria voltado. A primeira delas, incredulidade, mesma característica dos israelitas. Segunda, o mundanismo. Nós hoje somos assediados pelas mídias sociais, pela internet, tudo temos à mão e o mundo entrando na igreja. Terceira característica, a falta de consagração. A superficialidade, tanto quanto a correria da vida e o estresse que nós temos no dia a dia, nos afastam da comunhão profunda com Deus e passamos muito pouco tempo aos pés do Senhor. E a quarta e última, contenda. Eu nunca imaginei que isso fosse uma característica que impede a gente de ter o preparo devido para o céu. Mas agora que eu estou lendo e pensando sobre isso, faz todo o sentido. O que é uma contenda e por que surge uma contenda? Contenda ocorre quando a gente quer dizer para o outro que a gente está certo e que o outro está errado. E quando a gente entra nesse terreno de discordar, de provar que está certo, o egoísmo aflora, toma conta da vida da gente e o egoísmo nos afasta de Deus. E o egoísmo também nos afasta do próximo. E quando Jesus voltar a essa terra, ele vem buscar pessoas que escolheram estar próximo de Deus. E nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. E Satanás, ele às vezes logra ter algumas vantagens sobre a nossa vida, porque ele pode usar todo tipo de estratégia e armas, mentira, verdade, engano, sedução. E Deus se limita à verdade, aos princípios da palavra, e ainda tem mais. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, nosso direito de escolha. Então, essa limitação que nos é imposta pela atuação de Deus a respeito de nós e sobre nós por causa do direito de livre-arbítrio, deixa Deus respeitar as suas escolhas. E quando você não escolhe a Deus, não está em intimidade com Deus, o mundo te atrai, a sedução da terra te pega e você começa a contender. E a intriga, a inveja, o ciúme gera distanciamento das pessoas e de Deus. Só tem uma saída. E a lição dessa semana enfatizou a saída. Quando você for atacado pela maldade, atacado pelo inimigo, e você for impedido de ser você e de fazer as coisas de Deus acontecerem na sua vida, há um poder à nossa disposição.
chamado oração. A oração intercessora, a oração que nos ajuda a nos aproximar do Senhor, a oração que nos leva a ultrapassar essa barreira, esse direito de escolha que Deus deu. Porque Deus vai dizer para Satanás, e eu respeito a escolha, o limite que essa pessoa tem de não ter buscado, não ter orado, não estar próximo do Senhor. Mas eu também respeito o direito do Pedro, da Maria, do João, do Antônio, que estão intercedendo por ele. E quando alguém intercede com ação de graça e coloca o nome de um querido, de um amigo em oração, esta barreira é ultrapassada e a gente alcança a vitória sobre os nossos erros, e a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a maldade. A gente começa a encontrar então uma bênção adicional. E quando a gente se dedica em oração, a gente deixa algumas marcas que nos aproximam do Espírito Santo. Na lição da semana, Paulo ora pela igreja de Filipos. Quando eles estão preocupados com Paulo na prisão e mandam Epáfras para acudir, para ver o que está acontecendo, Paulo manda a resposta: estou muito bem, agora estou fazendo uma obra maior do que o que eu estaria fazendo se eu estivesse aí na prisão, aí com vocês fora da prisão. Então você percebe que a graça de Deus, ela opera a favor daqueles por quem a gente está orando. A igreja orava por Paulo. E Paulo orava pela igreja. Paulo exerce a oração intercessória por uma igreja chamada Colossos, uma igreja onde ele nunca tinha ido, com irmãos que ele nunca tinha visto. E esse privilégio, essa expectativa de ele estar orando por uma igreja que ele não conhecia, é o poder da oração intercessora. E certamente Deus fez frutificar na vida daqueles crentes a oração, por causa da oração intercessora. E aqui na lição nós encontramos alguns aspectos importantes em Efésios 5, 18 a 21, que descreve as características daquelas pessoas que têm a vida cheia da presença do Espírito Santo. Pelo menos 4 características. Essa pessoa promove a edificação mútua, essas pessoas enchem sua vida de louvor a Deus, essas pessoas expressam gratidão e essas pessoas se sujeitam uns aos outros no temor de Cristo. Percebem que essa última expressão, sujeitam-se uns aos outros no amor de Cristo, ela combate aquela questão do quarto aspecto que nós vimos, que é da intriga. Quando algum quer buscar o direito sobre o outro, contenda. Porque se você quer evitar a contenda e se preparar para o reino dos céus, você vai compartilhar e vai suportar um ao outro. Nós estamos precisando muito de Deus. E o que a lição quer mostrar é que nós estamos orando muito pouco sobre um problema imenso que nós carregamos. Tão imenso que pode nos afastar do céu e nos impedir de entrar na Canaã celestial. Quão triste é a gente caminhar, chegar à praia e morrer, sem poder cruzar a linha de chegada. Então, que a gente possa ter a presença do Espírito Santo em nossa vida, nos iluminando, e interceder por aqueles que estão fraquejando na sua fé, para que a gente possa vê-los no reino de Deus um dia. Eu oro por isso e quero que você também receba essa oração. Por isso eu quero orar com você nesse momento, intercedendo. Senhor, nos ajude a ter a bênção da sua presença, a viver em tua companhia, a nos preparar para o reino dos céus e a não perder a chance de entrar na Canaã celestial. Nos ajude a criar hábitos de orar e interceder por aqueles que a gente ama e até mesmo por aqueles que a gente nunca viu. E que isso seja, Senhor, uma armadura, uma força, um poder extra sobre as forças do Satanás. Dá-nos essa bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado. Eu sigo o mapa do dia e você.